Se meu povo está feliz, eu também estou feliz. Grande vitória do Inter ontem, né, sobre o Atlético Mineiro. Aliás, uma vitória com circunstâncias de garra, entrega, denodo e, sobretudo, DNA do Inter. E eu quero dividir com vocês isso. Mas, em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BEHS, né, seu Oliver, para obter 20% de bônus no primeiro depósito, jogando sempre com responsabilidade, tá? Site para maiores de 18 anos. E apresento com vocês aqui sempre meu companheiro, né? Oliver e Roger O Machado. Roger O Machado, vem pra gente seguir dando machadadas, né, Oliverinho? Na concorrência, nos adversários, porque nós vamos para a Libertadores. Vou fazer um carinho no Oliver aqui com o Roger O Machado. Não sei vocês, mas ontem, depois daquela super vitória do Inter, 3-1 contra o Atlético Mineiro, jogando em condições, eu não vou nem dizer adversas, condições desleais, porque eu ainda tenho sérias dúvidas se havia drenagem ligada no campo de defesa do Atlético Mineiro, porque estava simplesmente impossível de o Inter jogar. O Inter não conseguia sequer atacar, porque a bola parava, era represada nas poças d'água. Já o Atlético, o jogo fluía, né, no ataque do Atlético. Então, eu tenho sérias dúvidas, dona MRV e Atlético Mineiro, sobre a questão da drenagem. O estádio novo, estádio de bilhão, sem drenagem, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei muito em dúvida. Mas Roger O Machado acabou com vocês. E isso que eu queria dividir com vocês. O Roger resgata um DNA de Inter que é um sentimento, pelo menos que eu não tinha desde 2005, 2006. E não estou dizendo que o Inter vai ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão do brasileiro, da Copa do Brasil ano que vem. Não é isso. Eu espero que seja. Mas esse sentimento que eu tenho, esse DNA que eu acho que o Roger resgatou no Inter é: tu vai pro jogo sabendo que o Inter vai ganhar. É um sentimento que eu tinha muito em 2005 naquele Brasileirão que nos roubaram, que nos tomaram na mão grande. Tu ia ao estádio, ia ao Beira-Rio ou assistia ao jogo fora de casa sabendo que o Inter ia ganhar o jogo. E esse é o sentimento que eu tô tendo agora com o Inter do Roger. 11 jogos de invencibilidade. Lembrando que a última derrota, até bater na madeira, foi aquele jogo desastroso contra o Atlético Goianiense e realmente ninguém jogou nada lá. Depois o Inter não parou mais. E é um time que joga com consciência. Um time que sai uma peça, entra outra e não muda nada. Até do Sampaio eu tô gostando já. O Sampaio precisava só de uns jogos para se estabilizar junto ao Vitão, né? E agora até o Sampaio eu tô gostando. Acho que fez um partidaço ontem, ele e o Vitão fizeram um partidaço naquelas condições patéticas que o Atlético Mineiro ofereceu pro Inter de jogo, sabe? Aí o Tabata tentava correr com a bola, o Wesley tentava correr com a bola, o Borré tentava correr com a bola e a bola parava numa poça d'água. Bem feito tomar o terceiro gol ainda, bem feito, coisa linda. Então foi uma vitória grandiosa do Inter ontem. Mas era o time reserva do Atlético. Era o time reserva, não interessa. O time reserva do Atlético é melhor que muita gente aqui perto de nós. Ademais, a questão da drenagem me irritou profundamente, porque aquilo lá foi deslealdade. Aquilo foi desleal, foi desigual. Não havia condições iguais de jogo naquele momento. Mas o Inter foi ainda, fez o 3-1 e segurou com bravura enquanto estava 2-1, conseguiu ampliar o jogo. Teve um pênalti bem marcado, depois desmarcado pelo VAR, um absurdo aquele pênalti desmarcado, para ser 4-1, ou ser menos dramático como foi, né? Mas enfim, a questão é, né, seu Oliver, que o Roger me parece ter resgatado o DNA do Inter. O que é o DNA? Aquele jogo de entrega, de denodo, mas também de categoria, de técnica. A gente tem o Alan Patrick com esse toque, o Tabata sempre entra bem. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, eu acho que para mim o Tabata é titular. Para mim o Gabriel Carvalho espera a vez no banco, e não é demérito algum ao Gabriel Carvalho. O Gabrielzinho e o Matias são as joias do Inter para o futuro. Mas sinceramente hoje o campo está gritando, o Tabata tem que ser titular. O Tabata entra e resolve o jogo pro Inter. Por que o Tabata não começa o jogo então? O Gabriel entra pro segundo tempo. O Inter tem 15, 16 titulares, sabe? Eu não vejo problema algum nisso. Vai desestabilizar o menino? Não vai desestabilizar nada. O Inter tem uma cabeça boa. Até o Alan Patrick ficou no banco já, sabe? Não tem problema. Isso é outra coisa. O Alan Patrick parece participar pouco do jogo, mas sempre que participa ele é decisivo. Voltou a uma fase espetacular. Sem contar o Bernabé. O Bernabé é um monstro. Esse é um monstro. É inacreditável como não tinha sido aproveitado antes. Uma pena que o Inter tenha perdido tanto tempo com o René na lateral esquerda. Nada contra o René, ótima pessoa, deve ser um cara fantástico no vestiário também. No fim do ano ele vai embora. E o Bernabé é o nosso futuro. A gente faz um pix se precisar, uma vaquinha se precisar, mas o Bernabé tem que ficar. Mas o principal é isso.
quero dividir com vocês esse sentimento. Eu me lembro muito o Inter do Roger, aquele Inter do Muricy, que é a gênesis do Inter do Abel Braga 2006. Muito. É um time que tu sabe que vai entrar e vai ganhar o jogo. Se não ganhar, vai empatar, enfim, mas dificilmente vai perder. Vai entregar muito duro uma derrota. As duas derrotas que o Inter teve com o Roger, vamos lá, vamos lembrar. Uma era a estreia do Roger contra o Botafogo no Rio, onde todo mundo está perdendo. E o Inter quase empata no final. Né? O Prado chuta uma bola em curva de fora da área e o John volta para buscar ela e consegue fazer a defesa. O último lance do jogo. Quanto ao Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense foi um ponto totalmente fora da curva. O Inter foi patético aquela tarde lá em Goiânia. Mas então, o time jogando bola não perdeu. Não perdeu para ninguém. E olha, os próximos 3 jogos em casa contra Flamengo, Criciúma e também o Fluminense são jogos para ganhar. São jogos para 100% de aproveitamento. Tá bom, turminha? Reloginho na tela, por favor. Aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. Segunda-feira temos live às 21 horas. E a gente já segue falando aqui dentro. Bora lá. Vamos nessa. Em princípio, não perdemos ninguém para o jogo contra o Flamengo. Claro que foi um jogo extremamente desgastante, um jogo na chuva, um campo pesadíssimo, um campo horroroso, um campo péssimo. E agora a rapaziada tá de folga nesse domingo, volta segunda-feira aos treinos, já pensando no Flamengo, que deve vir sim com o time bastante modificado para enfrentar o Inter. Por quê? Fim de semana eles já têm jogo, já tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra esse Atlético Mineiro, né? Primeiro jogo no Maracanã, segundo em Minas, para sorte do Flamengo, tomara que não chova em Minas, né? Porque senão eles podem ser sacaneados também, como o Inter foi ontem lá em Minas. Então, 11 jogos invicto, 3 jogos em casa, com o estádio lotado, para encaminhar de vez a classificação à fase de grupos da Libertadores. Estaremos lá e o 2025 já começa a sorrir para o Inter. Tá bom, turminha? Grande domingo para vocês, votem bem, votem com consciência. Beijos e vamos seguir abrindo caminhos a machadadas com Roger ou Machado.